Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal. Que a graça e a paz da parte de Yahweh, nosso Pai, e de Yahushua Mashiach seja com os irmãos. Nesse vídeo estarei falando sobre a quarta trombeta. Mas antes de você assistir esse vídeo, peço que você se inscreva no canal e deixe seu like. Vamos estar lendo o livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhante à noite. Apocalipse 8, versículo 12. A primeira trombeta, o rei Alarico caiu sobre Roma como saraiva de fogo. A segunda trombeta, o rei Genzerico, veio sobre Roma como uma grande montanha de fogo ardente. A terceira trombeta, veio o rei dos Hunos, Átila, sobre Roma como um meteoro fulminante, destruindo tudo pela frente. Assim, o toque das três primeiras trombetas, sob Alarico, Genzerico e Átila, fizeram sacudir o Império Romano Ocidental, que é Roma, desde os seus alicerces. O implacável poder que o século sujeitou às nações em suas garras de ferro, Roma tem garras de ferro. Tinha, né? Estava agora a ponto de sucumbir. Agora, na quarta trombeta, um outro homem vai entrar em cena para cumprir os propósitos de Yahweh. Tudo tem o propósito de Yahweh, o Criador dos céus e da terra. Trata-se agora de Odoacro, rei da tribo germânica dos Érulos, um dos generais de Átila. A história registra que em 469 depois do Messias, ele se pôs a serviço dos romanos como chefe de um exército de mercenários germânicos de estirpe érola, quando se torna chefe dos contingentes bárbaros rebeldes. Em 476, depois do Messias, ele sitiou e capturou Roma. Com a saída do general Orestes, depôs o imperador romano Rômulo Augustulus. Odoacro, no entanto, decidiu não nomear um sucessor ao imperador deposto. O imperador romano Rômulo Augustulo foi o último imperador romano do Império Romano Ocidental. Em vez disso, ele enviou as insígnias imperiais ao imperador de Constantinopla, Zenão I, o qual aceitou a sua soberania e sobre as terras do Ocidente, decretando assim oficialmente o fim do Império Romano do Ocidente. A história de Roma remonta a 753 antes do Messias, que se tornou república em 509 antes do Messias. Dominou o mundo de 168 antes do Messias a 476 depois do Messias. De acordo com esta profecia, apenas a terça parte do império é atingida para não mais brilhar. Por que isto? Porque o Império Romano do Oriente, Constantinopla, também conhecida como Império Bizantino, vai continuar existindo até o ano 1453 depois do Messias, preservando os costumes da antiga Roma ocidental. Com a queda do Império Romano Ocidental, no ano 476 depois do Messias, debaixo da espada do grande rei Odoacro, deu-se por encerrada a história do que foi o cruel Império de Ferro. Fez-se noite completa no Ocidente romano.
Com o esfacelamento do Império Romano Pagão do Ocidente, em 476, depois do Messias, cumpriu-se a profecia de Daniel, capítulo 2, versículos 40 a 43. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro que quebra todas as coisas. Assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste, dos pés e dos dedos, em parte barro de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte do reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro do lodo, misturar-se-ão com a semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Tudo indicava que se tratava do Império Romano, que deixaria de existir por completo. Mas não foi isso que ocorreu. De acordo com a profecia, o ferro simbolizado pela presença do poder romano não seria totalmente extinto. Isto está em conformidade com Apocalipse 13, versículo 3. Veja, também vi uma de suas cabeças, como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal fora curada. O que isto significa? Apesar do Império Romano Ocidental ter sofrido forte impacto com os ataques dos povos bárbaros, o lado oriental, lá na Ásia, porém continuava ativo, tendo como capital Constantinopla. Ali se deu continuidade o Estado romano, e foi o Império Romano Oriental, através do seu imperador Justiniano, que o cristianismo religioso ganhou força no cenário mundial. A história registra que em 533 depois do Messias, Justiniano, imperador bizantino, outorgou poderes ao bispo de Roma, João II, considerando-o cabeça de todas as igrejas, ou seja, o pastor de todas as igrejas, de todas as ovelhas. Assim teve início a propagação do cristianismo romano, um falso movimento cristão que mudou a lei de Iarro e corrompeu a terra toda com a sua idolatria. Foi a partir dessa época que se praticaram mais terríveis atrocidades, tudo em nome de Deus Zeus, não em nome de Iarro. Bom, portanto, meu amigo, eu falei sobre a quarta trombeta. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe. Muito obrigado e até o próximo vídeo.